Olá, irmãos e irmãs, ouçamos a liturgia do dia 16 de outubro. Primeira leitura, Salmo, segunda leitura, Evangelho e comentário após as leituras. Primeira leitura, leitura do livro do Êxodo, capítulo 17, versículos 8 a 13. Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina, com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. E enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se sentasse, e Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim, suas mãos não se fatigaram até ao pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 120. Do Senhor é que vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Ou não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada, Ele te guarda desde agora e para sempre. Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e seguinte, capítulo 4, versículo 2. Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência, proclama a palavra, insiste oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho, Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? E eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Comentários da liturgia de hoje. Na piedade popular se faz promessas, correntes de oração, romarias, entre outros.
Talvez em tudo isso haja vestígios de uma religiosidade barganha. Claro, nem tudo o que se detecta nessas práticas é viciado, mas algumas pessoas de fato agem dessa forma. Oração é algo constante, não apenas para certos momentos de crises, problemas e dificuldades. No processo de libertação do povo hebreu e de conquista da terra prometida, aconteceram muitas dificuldades. A passagem do mar, que em Êxodo 14, a fome, Êxodo 16, a sede, em Êxodo 17, combates com adversários, ocorreu em Êxodo 17, versículo 8 seguintes. Javé foi a solução dos problemas quando o povo suplicou. Amaleque queria impedir o processo de libertação que conduzia à vida. Em Êxodo capítulo 17, versículo 8 a 13, que é o livro da Bíblia, que é o que narra a primeira leitura, o povo não podia vencer por suas próprias forças, mas pela oração de Moisés. Conseguiu continuar o processo de libertação. Poder-se-ia dizer, a vitória não veio apenas pela luta de Josué, mas pela oração de Moisés. As duas coisas foram necessárias, que foi o empenho e a oração. Quase todas as pessoas dizem ter fé. Porém, qual é a fé das pessoas que nunca se aprofundam na revelação de Deus? É uma fé sem base. Em Timóteo, que é a segunda leitura de hoje, Paulo deixa ao seu discípulo uma regra, que a Bíblia, que as Escrituras Sagradas, por meio dela se chega a Jesus Cristo, pois ela é inspirada por Deus. Ela, a Sagrada Escritura, a Bíblia, é a base só de uma fé verdadeira. Em Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8, comparar Deus com um juiz iníquo é um tanto estranho, mas não é isso que a parábola faz. Nos tempos de Lucas havia gente desanimada, pois rezavam há muito tempo, e mesmo assim os problemas persistiam. Parece que Deus não ouvia. A parábola reflete esse povo cansado que esperava justiça, pois as viúvas naquela época eram pessoas socialmente abandonadas. Um juiz sem escrúpulo não lhe dava atenção. Ela não tinha nenhuma saída a não ser a persistência. Ora, se um juiz mau, diante da persistência, cedeu e fez justiça, quanto mais Deus, que é infinitamente bom, não atenderia seus filhos que lhe pedem? Como o povo do deserto, frágil e sem recursos, como a viúva sem saída, mas persistente, assim também deve agir o cristão de todos os tempos. Se dependesse unicamente das próprias forças, o povo do deserto teria perecido antes mesmo de atravessar o Mar Vermelho. É o que narra o livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 1 seguinte. Como também morreram de fome. É o que narra Êxodo, capítulo 16. De sede, narra Êxodo, capítulo 17. E sido derrotado pelos amalecitas. É o que narra Êxodo, capítulo 17, versículo 8 seguinte. Mas, com a súplica, Deus o conduziu à vitória, superando todos os obstáculos. Se a viúva só contasse com seu poder pessoal, o juiz a teria ignorado, mas a súplica persistente lhe deu o que queria. Assim também os discípulos de todos os tempos não devem apenas fazer uma novena quando tem algum problema e depois de resolvido suspender a oração. Nem sequer desanimar quando parece que Deus não os ouviu. Devem rezar sempre com persistência, tanto quando tem problemas como quando tudo vai bem. Deus os atende, pois Ele é, acima de tudo, bondade e amor. Deus é, acima de tudo, bondade e amor. Deus seja louvado pela sua vida e nos encontramos amanhã em mais uma liturgia diária.